Oi, gente, eu sou a Rafaela Negre, estudante de medicina da UFSPA, membro diretor da Liga de Emergência e Trauma e também faço parte do projeto Oficina PS. E hoje estou aqui agora para vocês para dar aula de trauma músculo-esquelético. Então, para a gente começar, o que é o trauma músculo-esquelético? Trauma músculo-esquelético é qualquer tipo de trauma ou de lesão que aconteça tanto em músculos quanto em ossos, articulações ou também nos ligamentos. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu coloquei essa imagem para mostrar então que a articulação, então vai ser o local que os ossos vão se unir, então dois ou mais ossos vão se unir, como por exemplo o nosso cotovelo, o nosso joelho, o nosso tornozelo, são todas articulações do nosso corpo. Já o ligamento, ele vai ser um tecido fibroso que vai unir os ossos nas articulações, como a gente consegue ver aqui na imagem, o ligamento cruzado anterior do joelho. Então, são essas estruturas que vão sofrer algum tipo de trauma ou lesão, tanto a articulação quanto o ligamento, músculos ou ossos. Então, como que a gente pode reconhecer os tipos de trauma musculoesquelético? Primeiro, a gente tem o estiramento. O estiramento ele acontece quando tem um alongamento excessivo das fibras dos músculos. Então, elas se esticam além do limite desse músculo. O estiramento ele é bastante comum na prática de esportes. Então, quando a gente está praticando um esporte, por exemplo, e a gente faz um movimento maior do que a capacidade que os nossos músculos têm, a gente muitas vezes acaba estirando esse músculo. E no caso dos estiramentos, como sinais e sintomas, a gente vai ter uma dor em queimação, a gente vai ter um inchaço e a gente vai ter uma redução da função muscular. E claro, essa redução da função, ela vai depender do grau do estiramento que aquela pessoa sofreu, que a vítima sofreu, né? A gente também tem o entorse. O entorse, ele é a distensão dos ligamentos de uma articulação. E o entorse ele é bem comum em articulações como a do joelho, a do tornozelo, até dos ombros, dos punhos e dos dedos. Por exemplo, quando a gente está jogando vôlei e a gente pula para atacar uma bola, e aí quando a gente cai no chão, a gente cai com o tornozelo virado, como esse da imagem, e a gente acaba torcendo o tornozelo. Então, isso é um entorse. Os sinais e sintomas característicos dos entorses vão ser uma dor naquela articulação, uma dificuldade para se movimentar. E aí, quando a gente tenta movimentar, essa dor aumenta. A gente também tem o inchaço e a vermelhidão dessa articulação que a gente consegue notar. Além disso, a gente tem também a luxação, que é quando o osso ele se desloca da articulação, então ele sai daquela articulação. Uma coisa importante da gente pensar é que quando esse osso ele se desloca, algumas vezes ele pode acabar afetando alguns vasos e alguns nervos ali daquela região. A luxação, ela é frequente, ela é mais comum nas articulações do ombro, do cotovelo, dos dedos e também da mandíbula. Geralmente a gente vê naqueles atletas que fazem levantamento de peso, aí quando eles vão levantar o peso, eles acabam fazendo o movimento errado e aí deslocam o cotovelo ou o ombro, por exemplo. No caso da luxação, como sinais e sintomas, a gente vai observar uma dor intensa nessa articulação que foi afetada. A gente vai ter um inchaço, ah, não, a pessoa não vai conseguir movimentar essa articulação e também pode ter uma deformidade visível, como no caso dessa imagem, que a gente consegue ver que esse osso ele está fora do lugar, ele não está na articulação onde ele devia estar. E as fraturas, então, que acontecem quando tem uma interrupção na continuidade do osso. As fraturas, elas podem ser tanto fechadas, quando o osso não sai de dentro da pele, ou aberta, ou também pode ser chamada de exposta, quando a gente consegue ver a ruptura da pele que é causada pelo osso ali. Então, a gente vê que a pele teve uma ruptura pelo osso. Como sinais e sintomas, a gente vai ter uma dor muito intensa no local afetado. Essa dor, ela vai. Quando a pessoa tentar fazer o mínimo movimento, essa dor vai aumentar. A gente também vai observar um inchaço local. Quando uma terceira pessoa tenta movimentar esse osso, a gente vai ouvir um barulho de crepitação, um ranger. E a gente também pode ter um hematoma, uma paralisia e até uma deformidade aparente. No caso, como a luxação, a deformidade ia ser na articulação. E no caso das fraturas, essa deformidade ela pode ser no próprio osso. Então, por exemplo, no antebraço.
Os primeiros socorros gerais que vão ser feitos em todos esses tipos de trauma musculoesquelético. Então, primeiro a gente vai começar com a segurança da cena. Vocês já viram nas outras aulas, vocês vão cansar de ver isso durante o curso, mas a gente sempre vai ter que garantir a segurança da cena, olhar em volta, ver se é seguro a gente ajudar a vítima naquele local, para a gente ter certeza que a gente não vai acabar se tornando mais uma vítima. Depois disso, a gente vai acalmar a vítima e a gente vai pegar o nosso kit de primeiros socorros, que a gente sempre tem que ter por perto para ajudar a vítima. No caso do estiramento, então o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar compressas frias. Lembrando, a gente nunca vai colocar essas compressas diretamente na pele, porque a gente não quer gerar uma queimadura por temperatura nessa vítima. Então, a gente sempre vai colocar algum paninho, alguma coisa para não aplicar essa compressa diretamente na pele. Depois a gente vai elevar esse membro. É sempre importante essa pessoa apoiar o membro em algum lugar, né? Porque ela não vai ficar fazendo força para esse membro ficar elevado. Então, apoiar em algum colchão, alguma almofada, para que ele consiga se manter elevado. E a gente vai fazer repouso, no caso do estiramento. Já nos entorces, a gente vai fazer uma imobilização do local sem tala. A gente não vai usar tala nesses casos. Eu vou mostrar um pouquinho melhor ao longo da aula. A gente vai aplicar compressas frias nas primeiras 24 horas e depois dessas primeiras 24 horas, as compressas vão ser mornas. Sempre também lembrando de não aplicar diretamente na pele, né? Então, a gente vai fazer a elevação desse membro. Também pode apoiar em algum colchão, alguma almofada, para que esse membro continue elevado. Como que a gente vai fazer a imobilização do entorse? Como eu disse, a gente não vai precisar utilizar a tala, somente a atadura. Então, a gente vai imobilizar essa articulação em que ocorreu o entorse de distal para proximal. Então, sempre vai ser dos dedos em direção ao tronco, pensando numa linguagem mais fácil. Então, sempre, por exemplo, no braço, dos dedos em direção ao tronco, na perna, dos dedos em direção ao tronco. Então, a gente vai passar um pouco da tala por cima e um pouco para baixo da articulação, como nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Então, de distal para proximal, ou seja, dos dedos em direção ao tronco, e sempre um pouco para baixo e um pouco para cima da articulação. A gente sempre vai colocar uma pressão para que a articulação, para que a gente impeça o movimento dessa articulação. Mas a gente sempre tem que cuidar também para que a gente não interrompa a circulação daquele membro, né? Então, para isso, a gente também sempre vai deixar os dedos para fora dessa atadura, para que a gente sempre consiga verificar, olhar esses dedos e garantir que essa circulação tá boa e não foi interrompida. E como que a gente faz essa verificação? A gente confere de tempo em tempo se esse dedo tá com uma cor boa, se a temperatura não alterou. Então, a gente sempre vai observar se esse dedo não está ficando muito vermelho, arroxeado, para garantir que essa circulação está mantida. Nos casos das luxações, a gente vai imobilizar esse local, também sem tala, para manter o osso com o menor movimento possível, até que a gente consiga chegar num lugar especializado. E nesse lugar especializado, aí sim o osso vai ser colocado no lugar. A gente também pode aplicar compressas frias, mas a gente sempre vai ter que levar essa vítima para um serviço especializado. Esse osso ele tem que ser recolocado no lugar, mas isso nunca vai ser feito por nós. Isso sempre vai ser feito por alguém especializado, tá? A gente não pode tentar colocar esse osso no lugar, porque como eu falei que a gente tem vasos e nervos próximos, a gente pode acabar prejudicando essas estruturas. Então a gente sempre vai levar para um serviço especializado. No caso das fraturas, primeiro a gente vai ter que observar se a fratura é exposta ou não e se tem algum outro ferimento junto. Se tiver, a gente primeiro precisa controlar essas possíveis hemorragias e esses ferimentos, como a gente já aprendeu na aula passada sobre ferimentos, e a gente vai usar uma gaze ou um tecido para fazer essa compressão desse ferimento até que esse sangramento pare. Depois que a gente conseguir controlar esse sangramento, aí sim a gente vai realizar a imobilização. Então, depois de feita a imobilização, a gente vai encaminhar a vítima para um serviço especializado. E como que a gente vai fazer essa imobilização das fraturas? A gente vai usar uma atadura, mas nesse caso a gente também vai precisar usar a tala. A gente tem a tala rígida,
Desculpa, a gente tem a tala semi-rígida, como essa da imagem, mas se a gente não tiver ela disponível no momento que aconteceu um acidente, uma fratura, a gente pode improvisar e usar, por exemplo, um pedaço de papelão, simplesmente para conseguir imobilizar aquele membro com os materiais que a gente tem disponível, né? Então, como que a gente vai fazer essa imobilização? O ideal é a gente ter duas pessoas para fazer essa imobilização, porque enquanto uma faz a imobilização, a outra vai manter o membro estável na posição anatômica. Então a gente vai colocar a tala contralateral à fratura. O que que é isso? Se eu tiver uma fratura na parte anterior, ou seja, na parte da frente do braço, eu vou colocar a tala na parte de trás, ou seja, na parte posterior. Sempre vai ser contralateral. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou sempre passar a atadura em duas articulações, uma acima da fratura e a outra abaixo. Então, supondo que eu tive uma fratura aqui no meu antebraço, eu vou pegar as duas articulações, uma acima e uma abaixo. Então, eu vou pegar o meu punho e o meu cotovelo e eu vou passar a atadura nas duas articulações para manter esse membro imóvel. Então, eu vou passar a atadura, eu vou com a atadura e eu volto com a atadura. Aqui também é importante a gente lembrar de deixar os dedos para fora, para a gente sempre verificar se a circulação não foi prejudicada. Então, se o dedo não tá ficando roxo, não tá tendo nenhuma alteração nos dedos, tá? Isso é bem importante também, porque a gente não quer trazer nenhum outro prejuízo para essa vítima que já se acidentou. Algumas coisas muito importantes que a gente tem que ter atenção. A gente nunca deve transportar essa vítima sem que seja feita uma imobilização, porque durante o trajeto essa vítima pode acabar deslocando ainda mais esse osso ou fraturando ainda mais. Então a gente sempre tem que imobilizar antes de transportar. A gente nunca deve tentar reduzir as luxações. O que que é reduzir as luxações? É colocar o osso no lugar. Então a gente nunca deve tentar colocar esse osso de volta no lugar na articulação para não fazer isso com a técnica errada e acabar lesionando vasos e nervos que estão ao redor. E a gente nunca deve apertar demais as ataduras para não interromper a circulação, como eu já falei e repetir também, né? Então isso é bem importante, por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla. Prevenção, como é que a gente pode se prevenir para essas fraturas? A gente tem que cuidar mais daqueles locais que a gente já teve lesões. Então, por exemplo, se eu já tive uma lesão no ombro, se eu já tive um entorse no tornozelo, eu vou tomar mais cuidado com essas articulações quando eu for fazer minhas atividades, já que é mais comum que essas lesões aconteçam de repetição, então elas aconteçam várias vezes no mesmo lugar, na mesma articulação. Então a gente tem que sempre cuidar os locais que a gente já sofreu esses traumas. A gente sempre tem que utilizar os equipamentos e as técnicas adequadas durante a prática de esporte. Então, se eu vou jogar vôlei, eu vou usar uma joelheira. Ahn, Se eu vou andar de skate, eu vou usar um capacete. É sempre muito importante que a gente use os equipamentos adequados, aprenda as técnicas corretas antes de praticar aquele esporte, para a gente evitar que a gente acabe se lesionando, né? Também é muito importante a gente sempre se manter saudável, dentro do peso, estar sempre ativo, para que a gente evite que essas lesões aconteçam. E também é importante a gente utilizar equipamentos de segurança. Então, eu vou construir um local, vou em algum local que tem um risco maior de queda, tem um risco maior de lesão, eu sempre tenho que utilizar os equipamentos de segurança para aquela atividade. Independente se não é esporte, independente do que seja, é meu trabalho, eu tô acostumado. Não importa, é sempre importante demais que a gente use esses equipamentos de segurança, porque caso aconteça algum acidente, a gente vai fazer com que esse dano seja menor. A gente vai estar prevenindo um dano que possa causar maior prejuízo para a nossa saúde. Então, a gente sempre tem que seguir essas normas de segurança, esses equipamentos, tá bom? Isso é muito importante e muitas vezes a gente acaba desprezando. Então, essas foram as referências que eu usei para fazer essa aula.
E muito obrigada pela participação de vocês. Queria agradecer por terem assistido a aula até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvidas, podem deixar no fórum de dúvidas. Não esqueçam que vocês têm as perguntas para responder no final dessa aula. E assistam a próxima aula também, que vai ser de trauma elétrico. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.